7 anos com meu Audi A3 Sportback 2012. Quais são os pontos positivos, pontos negativos, quais problemas eu tive, quais manutenções eu fiz? Bem, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem, e hoje eu tentarei compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho como proprietário do Audi A3 Sportback 2.0 Turbo, rodando há um bom tempo já com Stage 2. Já gravei diversos vídeos, para quem tiver curiosidade e interesse eu deixarei uma playlist linkada na descrição e, caso eu me lembre, no card, onde eu mostrei os detalhes externos, internos. Tem até vídeo de pré-compra junto com o Nardo, que é um mecânico que faz todas as revisões e preparações do meu carro. Nós gravamos um vídeo específico pontuando quais são os problemas crônicos, o que você deve se atentar na hora de comprar um A3 dessa geração, conhecida como 8P. Então, para quem tiver interesse, link na descrição. Bem, pessoal, de antemão que eu posso compartilhar com vocês que durante todos esses anos, 7 anos, bastante tempo, né? Esse é o carro que eu mais fiquei, assim, durante anos, e nunca tive nenhum problema com esse carro a ponto de me deixar na mão, de quebras, nada, zero, pessoal. Mas por outro lado, para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre deixo e faço a manutenção preventiva à risca. No entanto, que atualmente o carro está com 59 mil quilômetros rodados, 59.300. Olha só ao lado aqui, um Evo 10, carro muito bacana, hein? E eu já fiz diversas revisões preventivas. Para vocês terem ideia, o carro irá completar 60 mil quilômetros e eu já fiz 2 trocas de óleo de câmbio da caixa DQ 250, que é a transmissão automatizada, banhada a óleo, de dupla embreagem, 6 marchas, 2 vezes. Teoricamente, grande parte da galerinha aí sempre bate na tecla que a revisão deve ser feita de 60 em 60 mil quilômetros rodados. Entretanto, se vocês observarem o manual e a risca, são 60 mil quilômetros ou de 3 em 3 anos, o que vai acontecer primeiro. Então, como o carro, quando eu comprei, já tinha alguns aninhos nas costas, eu fiz essa revisão com 25 mil quilômetros mais ou menos, e recentemente eu fiz novamente por conta do ano, né, que se passou aí os 3 aninhos. Troca de óleo sempre de 6 em 6 meses, porque é um carro que eu não chego a rodar tanto assim, porque eu tenho outros carros na garagem, às vezes eu pego alguns carros para fazer algumas gravações, então realmente fica muito difícil eu dar KM em todos os carros. Então esse é um dos motivos que eu sempre faço de 6 em 6 meses, sempre colocando óleo Motul 8100. Galera, eu já fiz bastante coisa, fluido de freio, o óleo da transmissão, óleo, filtro de óleo. Recentemente eu fiz a descarbonização do coletor de admissão, porque é um problema crônico desses carros aí, a carbonização prematura, por conta da injeção direta e blá blá blá, e principalmente por conta da nossa gasolina de extrema qualidade. Esse carro aqui eu rodo na gasolina comum. Na época que eu fiz o mapa, foi até feito na Armada Performance. Eu não quis fazer para pódio, porque como é um carro que eu gosto de pegar estrada, muitas das vezes viajar para interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, é muito mais difícil encontrar gasolina pódio. Então eu fiz para comum justamente por esse ponto, e também por não querer tirar o máximo aí de pocotós, o máximo de performance. Eu nunca tive problema. É claro que o carro tem uma certa sensibilidade a combustível ruim, então eu sempre procuro
abastecer nos mesmos postos de combustível que eu coloco aqui na região. E quando eu vou para uma região que eu não conheço, eu sempre tento ver uma bandeira, um posto que aparenta ser ok, né? Não dá para colocar a mão no fogo, mas dá para tentar diminuir o máximo esses riscos. Que eu curto bastante. Até ligou o controle de tração. Esse carro tem um conjunto muito bom, pessoal. No entanto, que sempre aparecem algumas pessoas perguntando justamente dos problemas crônicos, se é um carro bom, se é de boa de manter. E é até o tema desse vídeo, né? Sendo bem sincero, hoje para encontrar um carro desse em um bom estado de conservação tá se tornando difícil, tá ficando bem difícil. Até tem um primo que está pesquisando algo, um setup semelhante e já está desistindo porque realmente é difícil pegar um carro em um bom estado de conservação, com um bom histórico de manutenção. Aí vem um dos motivos que eu venho levantando nos últimos vídeos, que 7 anos é muita coisa já, na minha opinião, para ficar com um carro. Aí chega naquele ponto, pô, eu quero trocar, mas aí, um carro divertido, que ofereça essa performance, esse conjunto todo, por mais que seja um carro 2012, tem alguns pontos negativos comparando já com os carros mais novos, né? Por exemplo, não tem start-stop, o botão, chave presencial, abertura por sensor nas maçanetas, não tem um multimídia com espelhamento Apple CarPlay, já não tem um painel digital. Então são essas coisinhas que você vai sentindo que o carro está ficando um pouco mais datado. Mas por outro lado, a performance dele é muito boa, o design externo, na minha opinião, está envelhecendo muito bem, por mais que já tenha mais de 10 anos nas costas aí, passa muitas das vezes despercebido, ou até como um carro um pouco mais novo para quem não é tão fã, tão entusiasta da marca, até para quem é de carro, mas muitas das vezes não é fã da marca Audi, por conta de já ter o DRL, um misto aí de LED, o farol de xenon, a lanterna com uma assinatura em LED, mas por outro lado ainda tem as lâmpadas halógenas. Aí fica naquele ponto, caso eu queira um carro parecido, 2.0 turbo, com uma cavalaria semelhante, hoje esse carro tem o que? 270 cavalos, 275 cavalos, então é realmente muito difícil. Eu teria aí que adicionar por volta de 70, 80 mil reais para pegar um conjunto semelhante, 2.0, tração dianteira com um câmbio relativamente bom. Aí vem esse ponto que eu fico postergando e muitas das vezes penso, pô, seria legal eu subir uma turbininha aqui nova para fazer um mapa Stage 3, trocar esse volante, colocar o volante do Audi S3, colocar um extrator do para-choque traseiro. Então são diversas coisas que dá para dar uma leve melhorada, talvez atualizar o multimídia. Aí vem esses pontinhos que eu fico na imensa dúvida, pessoal. Mas na real que esse carro nunca me deu nenhum tipo de dor de cabeça. É claro que ele tem uma manutenção mais custosa, isso eu já posso avisar para vocês. A simples troca de óleo, e se você quiser manter a risca, um óleo de boa qualidade, por exemplo, igual ao Motul, R$500, R$600 a cada 6 meses. Uma bomba de combustível tem um preço mais salgado, velas tem um preço mais salgado, por exemplo, uma descarbonização, uma simples troca de óleo do DSG por volta aí de R$1.000, R$1.200. Aí tem aquele ponto, bomba de combustível, bomba d'água por volta de R$2.000. Então você tem que ter essa ciência que, por mais que hoje você encontre esse carro por um preço relativamente mais acessível, ele ainda tem a manutenção de um carro com valor superior. No entanto, que vocês observem, o Golf GTI é bem parecido. Por mais que o Golf GTI seja um pouquinho mais novo, as peças aqui você vai ter que desembolsar um mesmo padrão de valor para fazer essa manutenção. Um outro ponto que me perguntam bastante, pessoal, eu tenho seguro no carro,
Aí tem um lado, São Paulo, ABC Paulista, cada vez pior. Cada renovação o preço vai subindo. É claro que eu tenho o bônus máximo, garagem, todos aqueles outros detalhes que diminuem um pouco o valor, mas mesmo assim, muitas das vezes, para quem está cotando o carro, muitas seguradoras sequer fazem, porque é um carro importado, com mais de 10 anos, qualquer batidinha já é considerado PT, por conta do farol é absurdo, uma roda é um absurdo, lanterna. Imagina isso daqui, teto solar. Então é aquilo, qualquer batidinha é PT. Talvez, assim como eu já tenho um carro há um bom tempo, seguro, sem sinistro, dá pra manter. Entretanto, se eu fosse colocar hoje, talvez seria um pouquinho mais complexo, né? Eu conseguir deixar esse carro segurado, pagando um valor que não seja tão absurdo assim, pessoal. Uma outra coisa que me perguntam bastante: consumo. Eu particularmente acho o consumo desse carro super honesto, muito bom, porque 270 cavalos, caso eu ande muito de boa dentro da cidade com ar-condicionado, por volta de 7 km por litro. Agora na estrada, de boa, 100, 120, por volta de 10, 11 km por litro. Dá até para beliscar um pouquinho mais ali, 14 km por litro. É claro que andando numa velocidade bem tranquila, 100 km por hora, por exemplo, na cidade não pegando muito trânsito, talvez andando por Pinheiros, uma marginal Tietê da vida. Agora, de manutenção, então, recapitulando, sempre manutenção preventiva, nunca fiz manutenção que deu BO na hora que eu tive que fazer upgrades, escape 2,5, molas esportiva HR, filtro Cayenne Box, bobinas de R8, o mapa em si é um kit padaria, o basicão. Entretanto, eu sempre prezo por colocar marcas boas, trabalhar com empresas que são boas, especializadas. Fica até uma dica, né? Talvez se você queira comprar um carro desse e manter uma revisão, hoje tem diversas preparadoras, oficinas especializadas na marca. Carro turbo 2.0. Alguns aninhos atrás, muitas pessoas ficavam amarradas em concessionárias que muitas das vezes têm valores extremamente absurdos, né? Então, esse lado da oficina especializada é muito bom. E um outro lado que eu acho melhor ainda é que você basicamente tem a opção de grande parte das peças. Ao invés de colocar uma peça original, você tem a possibilidade de comprar uma peça upgrade, que vai ser muitas das vezes até melhor que a original e aguentar mais desaforo. Então esse é um ponto bem bacana. Por mais que não seja um carro esportivo, ele tem esse quesinho aí de performance, né? Então, como é um carro que foi e está sendo muito bem preparado na Europa, no Brasil, você tem infinitas possibilidades de peças, né? Se você quiser andar com um carro originalzinho ali, o famoso Zé Frizinho com tudo original, tá de boa. Entretanto, se você quiser andar com um carro com 400 cavalos de roda, você também tem essa possibilidade. Então, pessoal, não tem segredo, não é um carro problemático. É claro que eu sempre recomendo o quê? Ao invés de buscar um carro, preço, na real, buscar preço nesse tipo de carro, vá e pegue um mais conservado, com histórico de manutenção, e tenha ciência que você vai ter que despender um valor maior quando comparado com um carro mais convencional, com um carrinho aspirado, sei lá, com um Corolla, com um Civic. Tenha essa ciência. E carro é uma máquina, não tem muito como prever. Muitas das vezes você pode fazer tudo certinho e ter o azar de dar um probleminha, um probleminha crônico. Isso daqui é bom demais, pessoal. Essas trocas ficam bonitas aí, 4 cilindros à frente aí. Então tem que ter ciência. O carro é uma máquina e conta um pouquinho de sorte. Talvez você pegue com alguns aninhos nas costas, com uma baixa quilometragem, mas que talvez dê um pouquinho de dor de cabeça. Não tem muito como prever. É aquilo que a gente sempre fala, né? Até converso com o Nardo.
carro tem que seguir um plano de revisão. E eu acho que talvez para quem é autoentusiasta e um pouquinho mais detalhista, gosta de deixar tudo em dia, seja tranquilo de manter e que queira despender um pouquinho, né? Porque você segue um plano de revisão, talvez você andando com o carro, você... Aquilo, quem gosta de carro e tá, por exemplo, eu, 7 anos com esse carro, eu sei como o carro se comporta, então um barulhinho anormal, um ruído diferente, um comportamento que sai um pouco do padrão do que eu estou acostumado, eu já fico alerta, né? Ó, talvez isso daqui eu tenha que dar uma olhada, um barulhinho de suspensão, um coxinho, alguma vibração. Então nesses pontos é bem interessante, pessoal, você ficar sempre de olho e realmente curtir o carro e ter a vontade de deixar ele em dia, né? Mas no geral, sendo bem sincero, zero problema. Pelo menos até agora, o momento da gravação desse vídeo, não tenho nenhum feedback ruim do carro. Eu acho que pelo preço que eu paguei, o tempo que eu tô, as diversões que esse carro já me proporcionou, já andei com ele no Track Day, me diverti bastante, já fiz várias viagens com esse carro, na estrada, é uma coisa maravilhosa, é sensacional. Isso daqui, ó, traseirinha, coisa maravilhosa. E isso que eu já estou acostumado com a performance desse carro, não é nenhum foguetão comparado com alguns com esse conjunto aí com turbina trocada, mas é legal porque eu tenho, caso eu queira, a possibilidade de deixar ele com muito mais potência. Já tem todo tipo de receita disponível aí no mercado. Certo, pessoal? Comentem aí o que vocês acharam. Buena sorte para quem esteja na labuta aí, pesquisando, procurando um carro como esse. Mas, no geral, isso tudo que eu falei serve basicamente para todos que utilizam um EA888 dessa geração aí. Passat, A3, TT, Fusca TSI, a Q3. Então, é de boa, mas é claro que você tem que ter ciência de pegar um carro, uma manutenção em dia. Eu já vi, pra vocês terem ideia, um colega meu, Stage 3, vendeu o carro com 180 mil quilômetros e nunca teve nenhum problema. É claro que também ele tem o mesmo perfil, sempre fazendo uma manutenção, ó. Não é porque o carro não está apresentando nenhuma falha que eu vou deixar ali e não vou fazer uma descarbonização. Não dá pra ver. São coisas que precisa desmontar e fazer essa revisão, né? Não tem muito milagre. Comentem aí, caso vocês queiram que eu faça um vídeo mais específico sobre esse carro, algum assunto X, que eu coloco em pauta e faço essa gravação, até porque já tem pré-compra, já tem detalhes, pontos positivos, negativos. Eu só achei legal compartilhar esse ponto, que eu nunca tive nenhum problema com o carro, porque é 7 anos, né? É muita coisa. E comentem aí o que vocês acham. Vendo e tem uma outra experiência, ou tiro um pouquinho mais de suco desse carro e faço algumas modificações. De auto aberto. Vamos avisar o meu primo pra gente ver os carrinhos ali que ele tá querendo pesquisar. Desistindo das lasanhas, né? Ao final, lasanha tem todo esse lado. A experiência para comprar, a experiência para manter e todos os outros detalhes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá.